vamos falar sobre o relacionamento de alocação dinâmica de memória e struct. Vamos criar aqui, por exemplo, a struct funcionário, usando typedef, struct, abre chaves, coloca aqui os campos. No caso eu quero o campo int, que vai ser idade, e o campo double, que vai ser salário. O nome do tipo vai ser funcionário. Temos uma struct simples, como exemplo, e agora sabemos que podemos declarar variáveis desse tipo. Por exemplo, funcionário A é uma variável do tipo funcionário, ou seja, eu tenho acesso ao A.idade e ao A.salário. Acontece que aqui estamos usando uma variável só. Já aprendemos a usar vetores, já aprendemos que podemos fazer o vetor de funcionários, basta colocar aqui colchetes e dizer a quantidade. E também podemos fazer um vetor de alocação dinâmica de funcionários. Basta colocar o asterisco aqui na frente. Aqui eu tenho um endereço para um funcionário, mas eu não tenho um espaço de memória para guardar os dados do funcionário. Se eu quero um vetor, faço A, recebe malloc de o número de funcionários que eu quero no vetor, 10 vezes o tamanho necessário para guardar os dados de um funcionário, então sizeOf, no tipo funcionário, ponto e vírgula. E a partir desse momento, esse A é um vetor com 10 posições de funcionários. Faço o que eu tiver que fazer com ele, acessando os seus dados com a seguinte sintaxe: A0, ponto, idade, recebe um valor qualquer. Ao acabar o processamento desse vetor, eu tenho que fazer o free desse vetor para não gerar memory leak. Claro, esse código vai funcionar normalmente, mas não vai mostrar nenhuma saída porque não tem nenhuma saída. Esse é o exemplo onde eu tenho um vetor de funcionários. Mas caso eu não queira um vetor de funcionário, eu queira só um funcionário, mas eu quero usar a alocação dinâmica para esse funcionário, bem, não vai ter muita diferença. Você pode dizer aqui que no lugar de 10, você só tem 1, ou simplesmente omitir essa multiplicação, já que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então você aloca um espaço para guardar um funcionário. Do jeito que está aqui, você pode também acessar dessa forma. A de 0, ponto idade, recebe 33. Não está errado, porque esse A nada mais é do que o vetor de uma posição. Mas já que seu intuito não era usar vetores, você tem uma opção de usar aqui. Você não pode usar A.idade, porque o A ele não é um funcionário, é o endereço de um funcionário. Então se executarmos assim, temos um erro. Não é um erro de sintaxe, mas um erro de execução. Podemos colocar aqui dentro de um parêntese e colocar um asterisco antes do A. Uma sintaxe um pouco feia. E aí funciona normalmente, porque o asterisco A, se você olhar aqui, asterisco A, ele é do tipo funcionário. Então, asterisco A tem idade e tem salário. Se eu tirar esse parêntese, volta a ter o erro. Então, para não usar essa sintaxe do asterisco A dentro do parênteses, que é grosseira, ou até mesmo o índice zero de um vetor que não é um vetor, a linguagem C oferece esse operador aqui, que é a seta para a direita, formada com um sinal de menos e um sinal de maior, formando uma seta. Aqui está dizendo que eu quero o conteúdo da estrutura e não do endereço que está gravado aqui. Dessa forma, eu vou estar acessando corretamente o campo idade que está sendo apontado pelo endereço A. Só para confirmar, vamos dar um printf aqui, um percentual d, /n, de, vamos usar aquela sintaxe que a gente sabe que funciona, A0, ponto idade. Vamos verificar que realmente foi atribuído o 33 nesse campo. O 33 nesse campo. Então, aprendemos mais um operador da linguagem C, esse operador seta. E serve para quê? Serve para acessar o campo de um endereço de memória. Então, tem um endereço de memória, eu quero acessar o campo que esse endereço aponta. Então, eu uso a seta. A sintaxe de ponto não vai funcionar. É um pouco confuso? É. E se tivermos um ponteiro dentro da estrutura? Por exemplo, se essa estrutura tiver aqui um ponteiro para um inteiro, por exemplo, code. Code é um ponteiro para um inteiro, não é um inteiro.
Como é que vamos acessar esse valor? Vamos declarar aqui uma variável inteira, x, gravar um valor aqui inicial, 23, e vamos atribuir o valor do endereço de x ao campo código. Então, acesso ao campo código através da anotação de seta, porque A é um ponteiro para funcionário, não é um funcionário. E aqui eu atribuo o endereço de x. Como é que eu faço para acessar o conteúdo de código e não o valor de código? Porque o valor de código vai ser o endereço. Vou colocar aqui no printf. Primeiro vamos colocar o endereço que está gravado em código. Então vou usar aqui asterisco P, code, asterisco P, que já aprendemos que podemos usar seta, e eu quero imprimir o valor que está gravado em código. Quando eu executar, eu vou ter impresso o endereço de memória, que é o endereço da variável x. Vamos imprimir o conteúdo da variável x. Como eu acesso o conteúdo da variável x? Será que eu acesso dessa forma? E aqui é claro, percentual D. E não funcionou. Será que eu acesso com este asterisco? Então, nesse caso, para acessar o conteúdo que está apontado em código, eu coloco este asterisco aqui. Então, uma forma de acessar o conteúdo de código é colocar asterisco antes do A e não antes do código, porque você não pode ter uma seta e um asterisco. Uma outra forma de fazer é assumir que esse código é um vetor de uma célula só, e acessar a posição 0. Também vai funcionar. Não é muito elegante, mas funciona. Então, como eu havia pontuado antes, ponteiros na linguagem C não é uma coisa difícil de entender. O problema é a sintaxe, que é um pouco confusa, porque envolve uma sobrecarga, uma reutilização de alguns operadores que causa uma certa dificuldade na legibilidade. Mas com um pouco de estudo e atenção você pode compreender muito bem a utilização de ponteiros.